Agora sim, mais um Lanterna do Abe. Boa noite, Eric. Boa noite, Abraão, tudo jóia? Boa noite, pessoal. Vamos lá, Abraão. Drácula, por que Drácula, né? O Lanterna, ele tem sido uma experiência... Desculpa, eu falo muito tempo. O Lanterna tem sido uma experiência diferente para mim, porque ele tem características de aula, mas é uma aula que eu dou de acordo com o dia que, o momento, conforme está dado na minha veneta. O Drácula, eu preparei uma apresentação aqui em PowerPoint. O Drácula, ele sempre teve uma... Eu sempre tive um certo fascínio pelo Drácula, mas é pela razão que você menos pode imaginar. E vocês descobrirão aqui porque o que eu tenho em comum com o Conde Drácula. Eu tenho uma coisa que vocês não podem imaginar. A data de nascimento muito mais intensa que isso, muito maior e muito mais profunda do que isso. E assim como, por exemplo, eu tenho um reloginho que foi feito por um cara chamado Abraham Louis, originalmente lá, Abraham Louis Breguet. Breguet, um breguetinho. E por quê? Porque Abraham é o Abraão, né? O Conde Drácula foi escrito pelo Bram. Bram é diminutivo, é o apelido de Abraham. Por isso que, inclusive, tem o personagem, o Abraham Van Helsing, né? no Conde Drácula, do Stoker. Então, Bram Stoker, né? Então, eu mostro aqui. Mas, independente disso, o Conde Drácula, ele mexe muito com o imaginário das pessoas e ele tem sido um instrumento de uma batalha, o Drácula, de uma batalha cultural. Então, o Conde Drácula, você consegue, acompanhando os filmes e a evolução da história, como ela é contada ao longo do tempo, ver a evolução da batalha cultural. E a origem do Conde Drácula, que é o Vlad Tepes, Vlad, o empalador, Tepes é estaca, em romeno. Ele também tem a ver com uma batalha cultural que era contra os otomanos, contra os muçulmanos que estavam dominando toda aquela parte da Europa. Estavam invadindo, indo para cima, destruindo tudo. Como nós temos discutido muito o islamismo no Brasil, e cada vez será mais discutido, porque eles são 20% da população mundial. Eles já são 20% da população mundial. Então, a discussão sobre o islamismo eu considero válida até para desmistificar, até para apontar aonde tem problema mesmo, aonde dá problema, aonde dá atrito, aonde é o risco, e aonde é maldade pura, aonde é papo de cara que quer te enganar, ou problema mal resolvido de sexualidade de alguém lá do instituto qualquer. Então, sexualidade mal resolvida gera ódio, gera ódio. Então, sexualidade reprimida, né? Então, eu diria que o assunto sobre o islamismo são pessoas e a gente recorrentemente irá tratar, porque é 20% da população mundial. No Brasil, América do Sul, tem relativamente pouco, mas no resto do mundo acabou, estão espalhados, tem em todo lado, tem na Ásia, tem na Europa, tem em todo lado, na África, tá? Na América do Norte já tem bastante. Bastante assim, 3%, mas já tem. Então, eu acho pertinente. E afeta os rumos do mundo. Há muito tempo, a disputa com o mundo árabe acaba alternando, porque na base da religião existe uma prevalência maior de violência, de ataque. Como eles são mais agressivos do que outras culturas, eles acabam tendo mais atritos do que a média do resto da humanidade. Isso é fato, não há o que discutir. É um fato concreto. O que eu já expliquei aqui, né? Existe a área da submissão, onde eles já conquistaram, onde prevalece a Sharia, e existe a casa da guerra. Então, eu tenho aqui já explicado. O Vlad, por que o Vlad? Porque tem a ver com esse contexto, tem a ver com a batalha cultural, que eu acho mais importante para o Ocidente do que o próprio islamismo. O Ocidente
sem estar espiritualmente enfraquecido, ele não tem como perder do islamismo. Pô, comparar a Bíblia com o Corão, falar, não, aqui vence. Não há discussão, na minha opinião. Mas o que acontece? As pessoas se corromperam no Ocidente e se enfraqueceram muito. Tanto é que a ausência de vínculo, não estou falando do cara ir para a igreja ficar de joelho, porque isso o Bolsonaro faz, isso o Silas Malafaia faz. Não vai para a igreja, mas fica lá de joelho, grita Jesus e tal. Eu estou falando do transcendental. O que é o transcendental? Tem uma passagem, é uma discussão, eu não sei se foi o Hamas ou o Hezbollah, falando para um líder israelense qualquer, que vocês não têm a menor chance de ganhar. Por que não? Porque vocês não sabem o básico. O quê? Nós amamos mais a morte do que vocês amam a vida. Por quê? Não, a hora que eu morrer, cara, eu vou para o céu, existe uma coisa além daqui. Quando você acredita que existe alguma coisa, óbvio, não estou falando que o cara do Hamas ou do Hezbollah seja exemplo de qualquer coisa, mas o que ele falou é forte. Como eles acreditam que existe alguma coisa além desse mundo material, a capacidade de enfrentar adversidades no mundo material sobe muito. Quando você não tem essa espiritualidade, é muito difícil você ter a mesma energia que uma pessoa que tem essa espiritualidade. O mundo ocidental tem uma espiritualidade não nociva, não gera homem-bomba, não costuma gerar homem-bomba. E eu acho que é isso que está causando o maior enfraquecimento do Ocidente. Quando você pega na Europa, a ausência do vínculo transcendental, mesmo o cara que ainda frequenta eventualmente, vai uma festa de Natal, é muito grande. É muito grande. A ausência do transcendental é muito grande. Né? Existe alguma coisa mais importante do que ter um carro novo com um banco de couro. Né? Isso no mundo ocidental é muito forte. E no mundo islâmico, está mais preservado por enquanto. Lá também estão passando por um processo muito grande de desconstrução. Tá? Não se iludam. A revolução tecnológica que está aqui afeta o mundo inteiro. E isso aqui não somente quebra dogmas, você pode checar muito rapidamente as coisas que qualquer um fala ou afirma, mas também te coloca, e isso a maior parte das pessoas, em contato com o mundo carnal material. A principal massa de transmissão de informação na internet, se eu não me engano, continua sendo pornografia. Né? E depois disso, coisas efêmeras, gatinho. Não sou contra o cara ver gatinho, coisinhas que fazem distrair. Tá? Mas acaba sendo prevalente, né? E também afeta muito. O cara tem o carro, o cara tem a roupa, a mulher tem o lábio, então isso acaba influenciando esse mundo material na psique das pessoas. Voltando, o Conde Drácula talvez seja um exemplo dessa evolução, e o Vlad Tepes, Vlad o Empalador, que é o personagem que acaba inspirando o meu xará a escrever o Drácula, primeira obra sobre o Drácula, de verdade, né? Não sobre vampiro, sobre Drácula. Ele é justamente essa luta do transcendental. Né? Eu preparei aqui a apresentação. Quer perguntar mais alguma coisa, Eric? Antes da gente começar? Não, acho que tá tranquilo. Pode começar, Abrão. Vou colocar na tela, você vai passando aí. Obrigado. Drácula, a sua história e o seu simbolismo. Curiosidade aqui, né? Tá aí no filme Drácula de Bram Stoker, que é eu considero um dos melhores filmes. Tem vários bons filmes sobre Drácula, esse é um dos melhores. Ele está segurando um lampiãozinho aí, né? O primeiro é um monstro. Se você pegar o livro, né, do Bram Stoker, ele é um monstro, não tem o lado romantizado, o lado humano. Ele é só como se você pegar ele,
for ler o livro original do Frankenstein, é só um monstro, ele é só malvado, ele é só ruim. Ele não tem o lado humano que foi explorado, que foi sensibilizado, nada disso, é só um cara ruim. O que acontece? Se você contar a mesma história de novo, as pessoas não irão ver. Então, originalmente, você tem os filmes do Drácula clássicos. Ele é maléfico, ele é um ruim, chupa o sangue, é um demônio, e ele é poderoso, ele tem poder, ele é forte. E isso, poder, desperta atração entre mulheres e homens. Isso é inequívoco. Poder atrai sexualmente mulher e homem. Então, o primeiro vínculo que surge, a primeira derivada que surge da imagem do Drácula, horror, monstro, é uma atração sexual. A sexualidade que não está tão explícita originalmente, rapidamente começa com dominação, pecado, sensualidade, erótico e em alguns momentos até de forma explícita. Você tem em filme, não estou falando de filme de sacanagem, não, os filmes convencionais mesmo, que você vê, é explícito, sexo, praticamente um sexo explícito, tá? Mas esse lado da atração sexual em razão do poder é uma característica presente tanto nesses filmes heterossexuais, como também no famoso filme que foi Entrevista com o Vampiro, que era um nicho de contracultura. Podemos falar raiz woke, tá? Muito woke aqui. Nicho gay. Ali o filme todo é construído dentro de uma temática homoerótica. Sendo que os atores principais é o Tom Cruise, o Brad Pitt e o Antônio Bandeiras, cara. E é cenas assim de lascívia homoerótica assim o tempo inteiro, cara. Se você pegar as imagens aqui, ó, aqui estão fazendo sexo, cara, né, do lado direito, aqui no canto direito. E é tudo imagem do filme, um segurando o outro, muito, muito forte. Em um segundo momento, você passa a humanizar, e essa humanização do Drácula acontece junto com a humanização de um monte de vilões de Hollywood. Então você tem desde a Malévola da Bela Adormecida, né, que passa a ser de vilã, de malvada, a vítima. Você tem um monte de personagens que maus, monstruosos, que acabam se humanizando, adquirindo características boas. Isso, inclusive, é um problema para Hollywood, que os vilões, os monstros, não são mais tão assustadores. Aqui, daqui a pouco tem até o cara lá da Sexta-feira 13, lá, o cara da Serra Elétrica. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é humano. Mas desse lado da sexual, heterossexual principalmente, surge, no homossexual também, surge a partir da lascívia, a partir do erótico, surge uma terceira derivada. Então teve a primeira derivada, a segunda, agora a terceira derivada, que é a humanização. Você passa a olhar para o Drácula como uma pessoa humanizada, que agiu por paixão, que é romântico, que sente saudade, que sofre. E ao ver o sofrimento por paixão, por amor romântico, você passa a ter compaixão pelo Drácula, você passa a se identificar com o Drácula. Olha que loucura. E existe mais um passo, não sei se é a quarta derivada, aonde não somente tem esse lado do amor, da compaixão pelo vilão, mas de vilão ele passa a ser vítima, que foi o Drácula Untold, que mistura a história original do Bram Stoker com o do Vlad Tepes, do personagem histórico. Ele passa a ser vítima, herói, um bom pai e um bom marido, um marido dedicado.
É a partir dessa mistura, né, que você está criando esse novo personagem. O Drácula de hoje já não é aquele Drácula de 100 anos atrás. Só para pontuar, né? Então Abraham Brand é o apelido, é tipo Abe. Só que lá na Irlanda ele é irlandês, né? O Stoker, o meu xará, o Little Bram Stoker, ele é irlandês protestante. Ele não é católico. Geralmente o irlandês, 90% é católico. Ele é uma daquelas famílias protestantes e ele acabou saindo lá da Irlanda quando ele resolve ser escritor e vai para Londres. Escreveu o Drácula na virada do século XIX para o século XX. Ficou estudando muito tempo o folclore europeu, porque já havia uma discussão sobre beber sangue, vampiro. O pessoal desenterrava os cadáveres, achando que os mortos eram responsáveis pela peste negra, daí desenterrava, colocava uma estaca no coração para ele morrer bem morrido, cortava a cabeça, porque senão quem tinha morrido voltava. Daí quando desenterrava aqueles corpos, estava com a unha comprida, porque depois que morre continua crescendo a unha, o cabelo, fica catavérico. Então achava, vampiro, o aspecto vampiresco é o do cadáver que eles desenterravam. E isso vai entranhando no folclore europeu, junto com outras histórias. Tem uma duquesa lá acho que é na Hungria, que gostava de beber sangue de mulheres virgens, se banhar em mulheres virgens, e ela é inspiração para um livro anterior sobre vampirismo, Carmilla, do também irlandês Le Fanu, né? Sheridan Le Fanu, famoso esse livro, aqui nos Estados Unidos é famoso. E serviu de inspiração para o Stoker escrever o Drácula dele. Então, a partir das lendas medievais, junto com a história do Van Tepes, do Vlad Tepes, né? Você cria o personagem Drácula. E por que Drácula? Assim, porque Draco, o pai do Vlad, que também era o Vlad II, ele era da ordem de cavaleiros que lutavam contra os muçulmanos, a ordem dos dragões de Cristo, a ordem do Draco. E dragões é Draco, lá em romeno. E o Lá é filho do dragão. Então ele é filho do cavaleiro da ordem do dragão. Ele é filho do dragão, Drácula. E ele se apresentava como Drácula em algumas circunstâncias. O Bram Stoker morreu de sífilis, tá? Enlouquecido de sífilis. E o curioso é que ele tem, no livro dele, o professor Abraham Van Helsing, que é o cara que estuda, acompanha vampirismo, vai lá e resolve enfrentar o Drácula. Na história do livro original, né? Então tem, não confundir com Gabriel Van Helsing, que um foi o Anthony Hopkins que fez no filme, e tem também o Van Helsing, que é um filme que é divertido pra caramba, hein? Eu gosto desse filme daí. Recomendo, se quem não viu Van Helsing é engraçado, é legal. Mas aí é o Gabriel, não sei se tem alguma ligação com esse Van Helsing, né? Eu já não sei a história toda, mas é diversão. Van Helsing é diversão. Mas o Vlad, o empalador, para entender o personagem histórico, o empalador, o que é empalar? Você pega a estaca, né? E põe a pessoa, espeta a pessoa viva. Então é com técnica para você perfurar ela. É horroroso, uma coisa assim louca. E a pessoa permanecer viva. Então depende de onde você põe. Geralmente no escapamento, mas aí tem a técnica para perfurar e a pessoa durar um dia ainda pendurada na estaca. E o Vlad empalava assim milhares de pessoas e fazia isso em público. E ele comia no meio da floresta de pessoas empaladas. Então tinha um monte de estacas, um monte de pessoas lá gritando, mulher, criança, empalava todo mundo. E ele comia, fazia uma refeição lá no meio para apavorar as pessoas. Então ele usava isso como instrumento de terrorismo, né? Isso é terrorismo. Ele aterrorizava as pessoas. É o demônio, vamos fugir que ele vai matar todo mundo. Ele utilizava o terrorismo na população civil como uma arma de guerra.
Esse é o Vlad. Aonde ele aprendeu isso? Por que ele virou essa pessoa? No filme Drácula Untold, que é aquele lá, História Não Contada, ele dá uma pincelada na razão, tá? Mas não é por causa do filho dele, tem mais a ver com o irmão dele e tem a ver com ele mesmo. Só que antes a gente precisa entender o contexto cultural, histórico, econômico, geopolítico que o Vlad existiu. Volta na apresentação, por favor. Historicamente, o Vlad ele viveu durante o período de expansão otomana. Os otomanos eram o califado, o último grande que teve, o último grande império islâmico, chegou a ocupar o norte da África inteiro, Oriente Médio inteiro, Iraque, e grande parte da Europa. Grande parte da Europa, não é pouca coisa. Eles sitiaram Viena, na Áustria, 2 vezes, e quase tomaram a Viena 2 vezes. O primeiro foi em 1529. O Vlad é do século XV, então ele vive ali 50 anos, 40 anos antes do ápice da expansão. A expansão está acontecendo, a expansão islâmica pela Europa está acontecendo e o Vlad é uma pessoa lutando contra essa expansão durante esse período. O primeiro foi em 1529, o segundo cerco, que é muito curioso, 1683. É curioso por quê? Porque se você pesquisar, foi os Habsburgo. Não, quem salvou mesmo Viena foi o rei polonês, o João III Sobieski, com os seus hussardos. Hussardo é o cavaleiro, principalmente o cavaleiro polonês de combate, né? E eles eram hussardos alados, que eles usavam essas hastes grandes com penas. Isso daqui é real, tá? Eles usavam com penas para fazer barulho quando eles davam a carga de cavalaria, fazendo barulho e assustando os outros. E eles foram lá e arrebentaram com os otomanos, esses hussardos poloneses. Mas só para você ter a visualização, a estrela aqui que está aparecendo na tela é Istambul ou Constantinopla, que foi tomado pelos otomanos, 1550. E 100 anos depois, esses caras estavam sitiando Viena. Aqui, ó. Menos de 100 anos depois, eles já tinham tomado Istambul e já estavam chegando ali em Viena. E o detalhe, se você toma Viena, deixa eu passar mais um aqui, ó. Já tinham tomado todo o norte da África, todo ali o Oriente Médio, Egito, Iraque. Quando os portugueses chegam à Índia, eles têm que lutar com os otomanos. Ali no Golfo Pérsico, Mascate, em Omã, é um porto que eles ficam guerreando com os otomanos. Era tudo deles, o Mar Vermelho, Meca, Medina, era tudo otomano. E a Europa também. Em 100 anos, eles pegaram toda essa região, Hungria, toda a Croácia, Bósnia, Romênia, e o Vlad era justamente onde é a Romênia. Tá? Mas qual a importância de tomar Viena? Se você tomar Viena, note, você praticamente tem um caminho livre para pegar a Europa Ocidental, a Alemanha, Polônia, porque é planície, chegando a Viena é planície, mas o objetivo, lembra, dinheiro não é tudo. Apesar do Tarcísio falar que dinheiro não é tudo. Tá? Existe uma batalha cultural, religiosa, espiritual gigantesca do cristianismo com o islamismo, há muito tempo. E um dos objetivos é tomar as 5 cidades, as 5 velas do cristianismo. Quais são as 5 cidades? Quais são as 5 velas do cristianismo? São as 5 cidades, historicamente, importantes para o cristianismo. Roma, óbvio. Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino e era a Roma do cristianismo oriental. A Rainha Sofia, né, que é a catedral ortodoxa, hoje é uma mesquita.
Mas é inacreditável. Você vai para lá, você fica de queixo aberto, queixo caído, fantástico que é aquela catedral. Alexandria, importante, o cristianismo começou em Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Começa em Jerusalém, porque é ali que, né? Você tem Antioquia, foi a primeira cidade aonde chegaram os apóstolos e começaram a falar, não, eles são os cristãos, esses são os cristãos. Então, Antioquia é muito importante, historicamente, simbolicamente. E Alexandria, onde tinha muito judeu, e foi um dos primeiros, tinha muito judeu em Alexandria, foi um dos primeiros locais que esses judeus viraram cristãos, abraçaram o cristianismo. Onde estão as cinco cidades? Onde estão as 5 velas do cristianismo? Elas estavam todas debaixo do Império Bizantino, do Império Otomano. Todas estavam debaixo do islamismo, com exceção de Roma. Eles tinham tomado há muito tempo Alexandria, tomado Jerusalém, Antioquia e, a 1550, tomaram Constantinopla. Faltava o quê? Faltava Roma. Por quê? Aqui, ó, tinham tomado tudo, e tomando Roma, tomando Viena, o caminho para Roma, passando aqui pela sul da Áustria, aqui entrando no Vêneto, e do Vêneto você chega na Península Itálica. Então o caminho era esse. Ele falava abertamente, tá? O Murad II, ou Mohammed, né? Porque Murad é Murad ou Mohammed, como se queira. E é nesse contexto que você tem que entender a vida do Vlad III. Vlad Tepes, que Tepes é estaca, ou Vlad Drácula, filho de... Aqui o Drácula é do jeito que escreve em romeno, né? Ou Vlad Drácula, que é filho do dragão. Ele era um príncipe da Valáquia. Valáquia é o norte ali da Romênia, Moldávia, Romênia. E hoje em dia ele é o herói nacional, é um herói nacional da Romênia, é considerado um herói nacional. Era o segundo filho do Vlad II, que já era governante da Valáquia, era um príncipe. Mas o cargo máximo, como não era um reino, né, era menor, a Valáquia era menor do que o reino, era um principado. Então o máximo que você podia chegar era príncipe, mas ele era o filho do governante. Só que ele era o segundo, ele não estava na primeira linha de sucessão. E aí o que acontece? Aquela região tomada, expansão islâmica e tal, o Vlad se rebela, não rebela, o pai do Drácula se rebela, o próprio Dracul, né? E ele tem que fazer as pazes com o sultão otomano e dá de garantia 2 filhos dele. Ele manda o Vlad Tepes, o Vlad o Empalador, e o irmão mais novo dele, o Radu. Radu o Formoso, o Belo. Ele é conhecido como Radu o Belo. E eles foram mantidos como refém no Império Otomano em 1442. Então, quando o Vlad tinha uns 12 anos, e o irmão dele tinha uns 7, 8, eles foram mandados para ficar com o sultão. E isso era uma coisa relativamente comum. Não somente usar os filhos deixar os filhos dos seus inimigos debaixo da tua guarda, porque se você se rebelar, aprontar alguma coisa, você mata eles, mas você também doutrina. Você transforma eles fica lá 10 anos falando com uma criança que o teu pai te abandonou e que tem que estar cuidando de você, a criança fica com você virou a família dele, né? Aí o que aconteceu? O irmão mais velho e o pai acabaram sendo, nessas disputas todas de poder que havia ali, fica de um lado, fica do outro, acerta tal, eles acabam sendo mortos não pelos otomanos, mas pelo regente da Hungria, que era cristã, ainda estava na mão dos cristãos a Hungria. A Hungria fica entre Viena e o Império, antes, né? Antes de chegar em Viena, toma a Hungria. Mas ainda estava na mão dos cristãos, e os cristãos, o regente cristão, em 47, matou o pai e o irmão mais velho, então o Vlad ficou o primeiro da sucessão.
mas colocou um primo do Vlad para ser o novo príncipe. Aí o que acontece? O Vlad já estava com uns 17 anos e ele invade a Valáquia com apoio otomano. Ele estava estava próximo do sultão e o sultão dá apoio para ele lá, não, vai lá. Aí vai para lá, briga, luta, tal, ele foi parar na Hungria. Ele não queria ficar, não, ele escapou, meio que escapou lá debaixo da asa do sultão, não consegue tomar com o apoio que o sultão manda, mas ele escapa e vai para a Hungria e fica lá na Hungria. Até que esse Ladislau briga com o regente da Hungria e o Vlad tem uma oportunidade, com o apoio agora do regente da Hungria, ir lá e destronar esse primo. Mas eu queria falar antes como é esse negócio de entregar os filhos para o sultão árabe. Tinha um negócio, tinha uma coisa chamada imposto de sangue. Devshirme, né? É um imposto de sangue. O que era isso? Iam o exército ou guardas do sultão pelas regiões cristãs, não somente nos Balcãs, podia ser nos Balcãs. Balcãs é aquela região ali, Grécia, Sérvia, Bósnia, Croácia, Bulgária, Romênia, né? Iam por aquela região toda, mas também ainda tinha cristão naquele próprio braço, que hoje é a Turquia, ou, por exemplo, na Armênia. Eles iam nessas regiões cristãs e cada família tinham que entregar por cidade uma quantidade de rapazes, de crianças, de meninos, de 12 a 15 anos, mais ou menos. Então chegava o guarda e falava, nessa cidade aqui a gente quer 30 meninos, nessa vila aqui a gente quer 50, nessa aqui a gente quer 30, nessa aqui a gente quer 20. E eles escolhiam, não era me dar. Eles chegavam lá e falavam, quero os mais bonitos, os mais fortes, os mais inteligentes. E esses meninos, com 7, 8, 10, 12 anos, eram levados para longe das famílias e treinados, geralmente, a maior parte, como soldados de elite, chamavam janízaros, famoso, tá? A elite do exército otomano eram justamente esses meninos cristãos tirados das famílias dele, levados para longe e treinados desde pequenininho para serem esses guerreiros janizaros, né? Uns mais inteligentes podiam ser burocratas, uns mais bonitos, tal, podiam virar eunuco também. A maioria virava janízaro. E eles eram circuncidados, porque o muçulmano também circuncida, tá? Eles eram convertidos ao islamismo, eram treinados desde pequeno e ficavam sendo doutrinados para obedecer cegamente ao sultão. Não, com isso, os janízaros respondiam diretamente ao sultão, então era tipo uma guarda imperial, não é que tinha um duque, tinha um conde, tinha um nobre que tinha exército, era uma coisa do sultão. Pagavam bem, pagavam sempre, treinavam sempre, estavam bem equipados. Significa nova força. E era a elite do exército. Tá? E o que acontece? Amplia que eu preciso contar isso olhando no seu olhinho. Na maior parte do mundo, eu falei agora no Weintraub Sem Filtros, na maior parte do mundo, existe uma certa tolerância para um homem adulto ter relações com um meninão. Com 8, 10, 12, 15 anos, é meio que no Japão, no Oriente, tinha, né? Não sei se hoje em dia, mas historicamente não era uma coisa assim, meu Deus do céu. Entre dois homens adultos, existe mais preconceito, mas quando é um homem adulto com um menino ou um adolescente cedo assim, é tolerável. Porque existe uma coisa assim, não, ele não é uma relação homossexual,
não é visto, né? Não é visto. Os caras que acreditam nessa loucura, eles acham que isso não é uma relação homossexual porque ele não é um homem ainda. E existe uma coisa de ser o mentor, o tutor, uma coisa, ó, vou pegar isso daqui para criar, vou ensinar as técnicas de luta. Entre os samurais rolava uma baitolagem dessa. Mas não só entre os samurais, em vários outros povos aconteceu. O único povo assim que eu vejo que é os vikings também não toleravam, tá? Viking também não tolerava. Mas basicamente quem falava não pode, escreve e tal, é judeu. Viking também não topava e depois isso passa quando junta, né, o cristianismo. Então cristão, judaico-cristão e a cultura nórdica se juntam, isso daí do Ocidente passa a ser muito mal visto. Mas os romanos praticavam, os gregos, pederasta, né? Vem daí, o cara mais velho com um jovenzinho. E no mundo árabe, não são todas as culturas, porque o homossexualismo, a homossexualidade é proibida, não é aceita. Mas algumas culturas enxergam, é praticada, mas né, se pegar, mata. Mas quando, em algumas culturas, não todas, hein? Em algumas culturas, eles enxergam quando é com menino, não é. O cara não é homossexual, ele está fazendo isso com o menino. Dado que restringe muito o acesso à mulher, a sexualidade acaba sendo muito direcionada para isso daí. Homem adulto com menino, entendeu? Então, se você pegar, onde tem muito forte, muito explícito, é no Afeganistão hoje em dia. Chama Baixa Boys, garotos dançarinos, tá? Então é muito prevalente porque não é visto como algo que é uma prática homossexual. Você está se divertindo com um garoto, tá? Se divertindo, está abusando, né? Alucinando, né? E quem era contra, basicamente, pô, Abraão, mas na igreja católica tem padre que faz isso, e não sei o que lá, e lança leite e tal, não sei o que lá. Gente, mas uma coisa são indivíduos, a outra coisa é a cultura, é o que está escrito, é a regra, é o comportamento. Então, culturalmente, não é bem visto no Ocidente essa prática. No Império Otomano, era mais tolerável. Era bem tolerado, tá? Bem tolerado. Bastante tolerado. E muitos desses garotos eram entregues e o pessoal alucinava, né? Pegava e mandava ver no bumbum do garoto, né? Mandava ver no bumbum do garoto. Quem com certeza não estava lá para ver, né? Mas está bem documentado que passou por isso foi o irmão do Vlad. O Vlad em si, a gente não tem tanta documentação. É possível. E aí o Vlad ficou magoadinho, né? Não gostou e ficou com isso, serviu para criar parte do caldo de cultura de ódio que ele tinha. Mas pode ter servido. Mas o irmão dele, que também, olhando registros, tal, aparentemente a primeira vez que o sultão pega ele reagiu violentamente, mas depois ele aceita e tem uma relação afetiva, homoafetiva, profunda com o sultão. E então o Rado, irmão do Vlad, que ele tudo indica, está bem documentado, ele era pelo menos bissexual e tinha uma relação homoafetiva com o sultão Mehmed, que também era bissexual, né? Então, acho que era esse o preâmbulo que eu precisava passar. Põe lá de novo, por favor. Meninos serviam de corpo de janizaros, muitas vezes envolviam relacionamentos com soldados. Mas o que acontece? Né? Então tem o Vlad, ele escapa de baixo, ele sai com apoio do sultão, sai, vai lá, vai para a Hungria, e aí finalmente ele consegue tomar o poder na Valáquia, lá na Romênia, com o apoio dos húngaros, contra as pessoas que estavam lá com o primo dele, que tinham outros grupos. Uma curiosidade é que a Romênia era a área de expansão populacional dos alemães.
As pessoas não têm dimensão. Os alemães, eles eram como os gaúchos aí do Rio Grande do Sul. Os gaúchos chegaram no Rio Grande do Sul e depois foram se espalhando pelo Brasil todo, né? No começo, ou os paulistas, né? Os paulistas saíram de São Paulo, foram para o sul, foram para o centro-oeste, eles se expandiram. Então, hoje você tem lá o pessoal gaúcho no sul do Maranhão. Os alemães fizeram a mesma coisa na Europa Oriental. Eles pegaram e foram se espalhando. Você tinha populações alemães em toda aquela região ali da Europa Oriental. Tinham cidadezinhas, era pulverizado, vila, cidade, regiões, vales, inclusive dentro da Rússia, você tinha esses alemães étnicos, né? Volksdeutsch. E o que acontece? Os saxões são alemães, né? Que estavam nessas vilas, eles foram contra o Vlad, né? Ficaram contra o Vlad. Aí o primeiro grande massacre do Vlad não foi contra os muçulmanos, foi contra os saxões, contra os alemães. Ele chegou, vocês ficaram contra mim, beleza. Pegou a vila dos caras e, empalou todo mundo. Colocou os caras no pau, empalou todo mundo, deixou lá os caras gritando. E começou aí o apelido, né, dele, que é Vlad o Empalador. Por que pegou tanto? Ele consegue se consolidar no poder em 1460. E por que pegou tanto? Porque teve um monte de gente que fez barbaridade e tal, porque ele atacou os alemães numa época que os alemães começaram a ter a prensa de Gutenberg. Eles começaram primeiro a imprimir a Bíblia, mas depois da Bíblia eles imprimiam histórias, contos, relatos, e nada como um bom terror para vender um panfleto, um livro. Então as pessoas compravam os relatos dos alemães na Romênia, em alemão, que eram impressos nas prensas que Gutenberg havia criado na Alemanha. Pelo fato dele ter feito esse massacre, grudou. Quanto ao irmão do Vlad, né? Então ele era um garotão do Murad, do sultão. O sultão otomano Maomé ordenou que Vlad prestasse homenagem. Quando o Vlad chega e se consolida no poder, o sultão falou: agora você tem que pagar imposto, prestar homenagem. E mandou 2 representantes para ele de turbante lá. Com turbante chegaram na corte e não tiraram o turbante, porque estou representando o sultão e ele é maior que você. Aí o Vlad chegou e falou assim: por que vocês não tiraram o chapéu? Vocês estão na presença de um príncipe, do rei aqui. Ela falou: minha religião não permite. Que bom, eu vou ajudar você a se lembrar a nunca mais tirar o chapéu. Ele pediu para trazer um martelo, um prego, e pregou o turbante dos caras na cabeça. Vivos, cara vivo. E depois empalou os caras. Quando ele faz isso, os dois embaixadores do sultão, aí começam as escaramuças, a guerra para pegar o Vlad. Ele ainda tenta o sultão ainda tenta uma conversa, chamar ele para conversar, mas na verdade já estava armado para matá-lo. O Vlad vai lá, pega os caras e começa a liquidar, né? Começa a matar um monte de muçulmano, exército, populações muçulmanas naquela região que haviam se convertido, empala, manda ver, aterroriza, né? Aí o sultão, ele utiliza esse irmão mais novo, o Rado, o Belo, para lutar contra o Vlad. Então ele manda o irmão junto com ele, vai os dois juntos, vai o Rado e o sultão, o Murad, o Maomé II, lutar contra o Vlad. E o que acontece? O Vlad ganha. Na hora da guerra, do embate, ele ganha, e o sultão tem que fugir à noite de lá. Só que acontece? Esse jeitinho carinhoso, romântico do Vlad acaba gerando certas inimizades locais, não entre os muçulmanos apenas, mas também entre o pessoal que apoiava ele, porque o Vlad era linha dura, mão de ferro. Vai gerando inimizade, o pessoal está vendo que os otomanos estão cada vez mais fortes, maiores, é impossível segurar muito tempo. Cada vez mais
o pessoal da Valáquia, os romenos ali, começam a sair, deixar de apoiar o Vlad e passam a buscar uma conversa, um diálogo com o Radu. O Radu estava circulando pela região e falou: olha, tudo bem, vocês apoiaram o Vlad, mas eu tenho um bom diálogo com o sultão, eu viro o seu novo príncipe e eu pacifico aqui, ele não vai reprimir, não vai descontar, buscar vingança em cima de vocês. E essa dinâmica continua até que o Vlad percebe que ele está perdendo terreno, vai buscar apoio com o rei da Hungria, e lá na Hungria ele sofre uma traição e os caras prendem ele. E deixam ele preso uns 10 anos. 8 anos, para ser preciso. Durante esses 8 anos, ele vive lá normalmente, não é que ele era um monstro, era não sei o que lá, era um demônio, um louco, é tão louco, que ele casou com as primas, enteada, casou com enteada, com prima, com filha dos reis da Hungria, teve descendentes, existe até hoje um monte de gente descendente do Conde Drácula. Põe aqui, preciso falar. As pessoas não sabem disso, porque fica só contando a historinha que chupa sangue, pode chupar também. Mas hoje em dia, existem um monte de descendentes do Conde Drácula. Eu sei que você está pensando no Michel Temer. Hoje em dia existe um monte de pessoas que descendem do Conde Drácula. E alguns desses descendentes em posições de poder elevadas. Volto nesse assunto no final da apresentação, hein? Pronto, pode voltar. Não sei se é o Temer pode ser também. Aliás, Temer, né? Vlad Temer, pode, né? Mas não é esse, eu vou mostrar um que é mais engraçado. E aí o que acontece? Eles soltam o Vlad justamente para ir lutar contra os otomanos. Ele ficou 8 anos meio que preso, tal, mas ele não mataram, não maltrataram, não fizeram nada. E aí soltam ele para ele lutar contra os otomanos. E na luta com os otomanos, essa segunda vez, ele morre. Matam ele em batalha em 1477. Os livros, né? O primeiro livro a ser impresso na prensa de Gutenberg foi a Bíblia, mas na sequência, os livros que mais vendiam eram esses relatos das histórias do Vlad, o Empalador. E o cara que descende do Vlad, da família Drácula, que ele teve, é o Príncipe Charles. Ele é descendente de sei lá, é descendente do Conde Drácula. Não é do Conde Drácula, do príncipe, né? Ele era príncipe, não era conde. Então, essa que é a história aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.